Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo espero que sí. Hoy vamos a ver una clase muy importante en mi pensamiento. Yo creo que es una de las más importantes de primera era, o sea, de RESP. Básicamente lo que vamos a desarrollar hoy es neumonía adquirida en la comunidad. Como yo dije, es una clase bien importante y es una clase que generalmente se pregunta en los exámenes, o sea, fundamentalmente diagnóstico y tratamiento. Los docentes le gustan preguntar mucho respecto de esa clase. Bueno, gente, preparé, desa, preparé de una manera bien tranquila la clase. Yo creo que va a quedar bien entendible. Entonces, yo espero que a ustedes les gusten. Sí, yo creo que les va a gustar bastante de las clases, de la clase. Bueno, gente, vamos ahora para el Power. Sí, déjame yo abrir el láser acá. Y bueno, gente, espero que todos estén estudiando, sí, a full. Hagan los repasos, como yo siempre hablo, por favor, hagan los repasos. Los repasos son el punto clave, es el punto clave en nuestro estudio. Sí, yo estoy estudiando ahora para sexto, entonces estoy con poco tiempo, estoy tratando de volver a hacer las clases, de regrabar las clases, pero tarda bastante tiempo para hacer. Entonces no estoy consiguiendo repasar las clases de Gineco. Yo percibí conmigo mismo que cambiando mi estudio, o sea, no repassando, yo disminuí mucho mi entendimiento, mi conocimiento, o sea, no consigo memorizar todo. Entonces, gente, por experiencia propia, hagan los repasos. ¿Sí? Yo no hice, por ejemplo, no repasé la primera clase de sexta hora que yo estoy cursando la especialidad, no repasé, entonces fue decayendo mucho mi memorización. Entonces, gente, por experiencia propia, ¿sí? Hagan los repasos. La clase de hoy, si ustedes miran hoy, escuchan la noche y mañana la mañana, mañana la noche. ¿Sí? Por lo menos 3 repasitos así es lindo para hacer, para entender. Y acuérdense de enseñar al perro, que yo siempre hablo. Bueno, gente, hoy vamos a ver neumonía adquirida en la comunidad, sí, una patología bien frecuente y también es una patología que pregunta mucho en los exámenes, principalmente en el oral de primera era y en el final. También se pregunta bastante en el final. Bueno, neumonía adquirida en la comunidad. Neumonía, cuando nosotros ya vimos en síndromes pulmonares, ¿sí? Nosotros vimos síndrome de condensación. Acá vamos a hablar de neumonía. Todos os hallazgos físicos, hallazgos clínicos que ustedes encontrem um paciente com síndrome de condensação, temos que pensar no diagnóstico diferencial, ¿sí? De síndrome de condensação, que seria edema agudo de pulmão e pneumonia fundamentalmente. Então, gente, acá vão haver pneumonia e quando chegamos à inspeção, palpação, percussão, auscultação, vocês se acordem do síndrome de condensação, por favor. O que passa acá? Então, em la pneumonia, la infección del parénquima pulmonar, ¿sí? Generalmente es dada por bacterias, virus o hongos, pero lo más frecuente es que sea bacteriana, la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, infecta ese parénquima hepático, parénquima pulmonar, gente, parénquima pulmonar, perdón. Infecta esse parênquima pulmonar, esse pulmão, e então se transforma de blando a duro. E isso impossibilita as trocas, o intercâmbio gaseoso de maneira correta. Qual é a fisiopato? Acá em la fisiopatologia, temos basicamente microaspirações, macroaspirações e alterações de los mecanismos de defesa. Isso só vou fazer uma introdução, sí, porque generalmente não se pergunta, é só para nós desarrollar bem a classe. Então, microaspiração, gente. Quando falamos de microaspiração, generalmente estamos falando de nós mesmos, quando não temos nenhuma patologia. As microaspirações se dão las bacterias de la orofaringe que colonizan la orofaringe, muchas de las veces pasan algo a la tráquea, entonces puede descender hasta los pulmones. Y a eso llamamos de microaspiración. La macroaspiración, a su vez, es distinto. Por ejemplo, el amigo borracho, o si ustedes tuvieran clase con Honorá ya, Honorá pasa un video que el tipo está vomitando mucho y a veces se aspira. Y entonces eso llamamos macroaspiración. Cuando tenemos contenido, por ejemplo, gástrico o del tubo digestivo, pasa mucha cantidad al trato respiratório. Entonces hay que cuidar mucho eso. Y con eso puede producir neumonías.
Entonces, tenemos la microaspiración, que generalmente suele ser fisiológica, gente, suele ser fisiológica, y la macroaspiración. La macroaspiración, yo expliqué del paciente borracho, pero generalmente es por una falta de un reflejo, del reflejo de la tos, ¿sí? Del reflejo de la tos. Entonces, el paciente aspira ese contenido del tubo digestivo y no consigue toser, entonces queda ahí en el pulmón y hace la mierda. Bueno, alterações de los mecanismos de defensa. Acá seria fundamentalmente os pacientes ancianos. Se vocês têm abuela, abuelo, acuérdense del abuelo que muitas vezes não consegue toser de maneira eficaz. Ou seja, a tos é basicamente um mecanismo de defesa de nosso corpo contra esses agentes. Que passa? Quando qualquer coisa irrita o tubo respiratório, o tubo não, o trato respiratório, irrita, então vai produzir a tos. Então, os pacientes que têm tosse ineficaz por diversas causas podem ter pneumonias frequentes e a repetição. Transtornos deglutórios, gente, acá entrariam os pacientes com ACV e demências, basicamente, ¿sí? De uma forma bem sencilla de explicar isso. Que, por exemplo, o paciente tem transtorno na deglução, seja em qualquer da fase, oral, orofaríngea ou esofágica, e então isso produz uma alteração nesse mecanismo de la deglução e passa contenido del tubo digestivo al tracto respiratório. Alteração mucociliar. Acá entraria, por exemplo, uma fibrose quística e também o síndrome de Carter-Henner. Se vocês se acuerdam, quando temos alteração, las cilias, el muco ciliar, las cilias utilizam, hacen el barrido, ¿sí? Limpian, o sea, trasladam desde el pulmón hacia afuera, hasta externo, las bacterias, hasta, o sea, hasta no la tráquea, sino que la orofaringe, y entonces es deglutida. Generalmente, para eso hay las cilias. Las cilias hacen un barrido de las bacterias o de lo que hay ahí, de hongos, de lo que sea, y eliminam essas bactérias, evitando a pneumonia. Quando tenemos alteração mucociliar, por exemplo, fibrose quística ou síndrome de Carter-Henner, gente, aí as cilias não funcionam bem, então não fazem o barrido, as bactérias quedam aí. Como temos moco, o moco serve como alimentação, serve como alimento para essas bactérias, hongos, esses micro-organismos. Então, o que vai passar acá é o seguinte: coloniza, empieza sua proliferação e aí sim pode produzir a pneumonia. Depois, temos acá, como vocês podem ver, alterações do sistema imunológico. Gente, alteração do sistema imunológico acá entraria, por exemplo, no HIV, um paciente diabético, um paciente que utiliza corticoide, um paciente que, por exemplo, está em estresse intenso. Generalmente, esses pacientes suelen padecer. Espera que eu vou ver se está escutando e gravando. Aí sim. Esses pacientes que têm comorbilidades, vamos chamar de comorbilidades, isso, insuficiência cardíaca, o que seja. Sí, a estes pacientes temos que abrir o ojo porque muitas das vezes têm pneumonias a repetição, ¿sí? Pneumonias a repetição. Bueno, quando vamos falar de epidemiologia, então, a fisiopatologia, acuérdense, microaspiração, macroaspiração e alteração dos mecanismos de defesa, que aí temos 4 mecanismos de defesa. Eu generalmente estudo assim e também estudo agarrando fletitas. ¿Sí? Não escrevo todo, só as flechas. Depois eu les puedo enviar um vídeo de mis costas acá que eu estou estudando. Só hago flechas muitas das vezes, não escrevo quase nada. Bueno, epidemiologia, gente, quando hablamos, é muito frequente, ¿sí? A incidência é de 10 a 15 cada 1000 habitantes por ano, ou seja, é muito frequente. A mortalidade é a sexta causa de morte no mundo e o promedio de 4% dos pacientes com pneumonia falecem, ou seja, morrem. 4%, isso gravem, pongo estrellita porque se perguntam no exame, 4%, gente, de las pneumonias adquiridas na comunidade são associadas a um câncer de pulmão oculto. Que queremos dizer com isso? Por exemplo, imaginem, o câncer, por exemplo, endobronquial, o câncer cresce e então se obstrui o brônquio de uma maneira, não necessita ser completamente, mas obstrui um pouco o brônquio e impossibilita essas cílias, todo o mecanismo de defesa, impossibilita esse mecanismo de defesa que seja normal. Ou seja, o que vai passar acá é que o tumor obstrui, então, o brônquio ou as estruturas aí e vai causar um acúmulo de secreções, de bactérias e micro-organismos antes, porque não sale totalmente. Então, pode proliferar-se aí as
bactérias e causar uma pneumonia. Acá, acuérdense uma coisa do câncer de pulmão oculto. Quando falamos de câncer de pulmão, quando temos um paciente com pneumonia e por aí descobrimos um nódulo, temos pneumonia a repetição e por aí na tomografia conseguimos ver, na tomo ou na radiografia, conseguimos ver um nódulo, devemos sim ou sim pensar em pneumonia recorrente devido ao câncer, justamente por lo que eu recién les hablé. Acuérdense, isso, pneumonia a repetição em um lóbulo ou um sector siempre es en el mismo sector, por ejemplo, da mucha neumonía en el mismo sector, ojo que puede ser un cáncer. 4% puede estar asociado a un cáncer. Gente, 4% piensen que, sí, 4% es poco, pero imaginen, 4% de 100 personas, 4% son 4 ya. Entonces, es bastante cosa, es bastante cosa. Bueno, vamos ahora, eso hablamos de neumonía por lo general, ¿sí? A pneumonia aparece devido a isso. Pero quando hablamos de pneumonia adquirida em la comunidade ou extra-hospitalária, temos que saber o germe mais frequente. ¿Por que temos que saber? Porque pergunta, ¿sí? Qual é o germe, como se trata, diagnostica e se trata o paciente. Bueno, o germe mais frequente é uma bactéria que é o Streptopneumoniae, ou o neumococo, se pode chamar assim, ou neumococo não, o diplococo, neumococo também, eu me olvidei. Há várias nomenclaturas para o Streptopneumoniae. Há por exemplo, uma imagem aí que ponen dois cocos, um arriba do outro, que é como se fuera el Streptopneumoniae o neumococo, porque eles quedan, diplococo, eles quedan, são dois cocos unidos aí no pulmão, assim que se vê no esputo. Depois eu les envio, não sei se consegui me explicar bem, mas depois eu les envio uma imagem aí que eu encontrei bem copada, que basicamente é para acordar de los microorganismos de la pneumonia. Depois eu les envio, gente. Bueno, então, o mais frequente, 85% se dá por Streptopneumoniae. Como se propaga isso? Como infecta? Generalmente por el aire, ¿sí? E requer um contato próximo prolongado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, meu padre está com pneumonia, eu necessito um contato prolongado com esse paciente ou com meu padre, porque mais de 6 horas por dia, generalmente. Porque muitas das vezes, quando se propaga por el aire, nós aspiramos, ou seja, inspiramos, a bactéria vem, coloniza primeiro a orofaringe e a vezes descende, muitas das vezes não descende e quedam aí. Então, ojo, há que quedar um contato bem por tempo prolongado com esse paciente. E há outros micro-organismos que aí seria solamente um 15%. Gente, quais são estes outros micro-organismos? Temos o Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Clamídia, Mycoplasma, não é clamídia, me olvidei. Se não é clamídia. Gente, me olvidei o nome. Me olvidei, pero depois eu les envio bem certo quais são los micro-organismos. Não me acuerdo se é clamídia pneumoniae. Sé que tiene pneumoniae. Sí. Pero bueno, eso no importa. Sabendo que há Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae e el Streptopneumoniae já é o suficiente. Basicamente, quais são os fatores de risco para passar uma pneumonia adquirida na comunidade? Alcoolismo, imunodepressão, exposição a animais de granjas, aves, hospitalização, pacientes com comorbilidades, que seriam maiores de 70 anos, EPOC, insuficiente cardíaco, diabetes, insuficiência renal. Acuérdense que todo isso, ¿sí? São fatores de risco, ¿sí? Muitos deles são comorbilidades, como o paciente com EPOC pode ter mais facilidade de padecer uma pneumonia. O paciente diabético, aún mais, porque o diabético tem todo um transtorno por todo o corpo, ¿sí? La diabetes é uma enfermedade de mierda, em meu ponto de vista. Em questão de comorbilidades, é uma das piores, junto com a hipertensão. Pero acá, gente, acuérdense da diabetes, porque facilita a proliferação de micro-organismos.
¿Y cómo nosotros sabemos que la diabetes hace eso? Porque, por ejemplo, el paciente diabético muchas de las veces tiene dificultad para cerrar una herida porque justamente hay una alteración en todo el proceso de cicatrización por cuenta de la glucosa que está muy elevada. Entonces, siempre acuérdense que el diabético, insuficiente renal, cardíaco, EPOC, acuérdense de comorbilidades, por ejemplo, acuérdense de 4 o 5, que ya es lo suficiente para hablar. Y no hablen solamente en el oral, por ejemplo, el paciente con comorbilidades se trata con amoxiclavulánico. ¿Sí? El paciente sin comorbilidades, solo amoxi. Entonces, cuiden eso, porque generalmente cuando hablan, por ejemplo, paciente com comorbilidades, a veces eles não te perguntam, pero eles pensam, vou perguntar ou não vou, pero acuérdense de 3, 4 ou hasta 5 comorbilidades, que seriam essas, la edad, HIV, diabetes, EPOC, lo que se acuerden de patologias crônicas, enfermedades crônicas, síndromes crônicos, podem dizer, gente. Bueno, 10% de las neumonías necessitam internação, ou seja, como vocês podem ver acá, e como já foi estudado, ¿sí? É uma patologia que muitas das vezes se pode tratar no ambulatório. É bem tranqui mesmo. E não existe, por exemplo, está com princípio de pneumonia. Isso não existe. Ou está com pneumonia ou não está, gente. Ojo com isso também, porque por aí eles podem joder en el oral. Por aí, hasta mesmo ustedes já escucharam isso, pero não está correto. O correto é ou está com pneumonia ou não está, porque princípio de pneumonia não se trata, ¿sí? Não é tratável. Se tem pneumonia, vamos tratar, se não, não se trata. Então, streptoneumoniae, 85% dos pacientes de la pneumonia adquirida em la comunidade. Qual é a clínica dessa pneumonia? Gente, clínica é muito importante. Por isso eu puse tantas estrellitas e isso sepan sí o sí, porque a clínica, o diagnóstico da pneumonia é clínico radiológico, ou seja, não é solamente hecho por la clínica, é com radiologia, pero, ojo, estrellita aí, com a clínica conseguimos diagnosticar um paciente com pneumonia. Se não temos, estamos em um lugar muito remoto, não temos a radiografia, então se pode diagnosticar com a clínica. É mais clínico que radiológico, ¿sí? Pneumonia adquirida na comunidade. Bueno, quais são as características, quais são os sintomas desse paciente? Tos, os pacientes geralmente referem tos, fiebre elevada, disnea, dolor em puntada de costado, e ojo acá, o dolor em puntada de costado se dá por um derrame pleural paraneumônico, que é um dos mais frequentes. E acuérdense, não é um derrame muito grande, é um derrame chiquito. Quando aparece esse dolor em puntada de costado? Aparece em la inspiração. Inspiração, por exemplo, a vezes pode não aparecer assim quando o paciente só mueve me olvidei. Gente, estou estudando muita coisa ao mesmo tempo, então a vezes me olvido algumas palavritas. Não di muita bola. Pero basicamente quando o paciente está respirando normal, assim, não está fazendo muito esforço, por aí não tem, pero quando hace uma inspiração um pouco mais forçada, al final da inspiração pode aparecer dolor em puntada de costado, que generalmente se dá acá na porção lateral do tórax ou na porção posterior, ¿sí? Depende. Se é muito chiquito, porção posterior, pero se vai crescendo um pouquinho mais, se vai yendo hacia a porção lateral do tórax. Basicamente, então, saber que a fiebre, tos, disnea e dolor em puntada de costado podem aparecer. E uma cosita muito importante, gente, muito importante. Em los extremos de la idade, pode evolucionar os pacientes sem fiebre. Que eu quero dizer? O anciano generalmente não vem com fiebre. Sí, ojo nisso. E isso também é pergunta de exame também para nossa vida clínica. O paciente é muito anciano, não muito anciano, mas senão que 60, 70 anos, generalmente consulta por outra coisa e quando le van a hacer uma radiografia, tem pneumonia. Por exemplo, o paciente vem com alteração do sensório ou alteração do Glasgow. Glasgow seria, vocês já sabem, mas Glasgow, que quando avaliamos o paciente neurológico. Então, quando vem o paciente com excesso de sensório, está falando merda, não habla corretamente as palavras, está desubicado em tempo e espaço, gente, ojo nesse paciente anciano, porque
puede estar con un proceso infeccioso, ¿sí? Y ese proceso infeccioso puede ser una neumonía. Los pacientes, acá sí, evolucionan sin fiebre, un 50%, hasta 50%. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos mucho ojo clínico para saber diagnosticar a esos pacientes. Siempre hacer cuando el paciente ingresa una inspección, una buena auscultación, gente, porque acá vamos a ver que puede haber creptantes. Entonces, ojo con esa enfermedad de mierda. ¿Sí? Neumonía puede ser el fallecimiento de un paciente anciano. Entonces, los extremos de la edad, cuidar con esos pacientes que no presentan fiebre, ¿sí? Porque por más que sea un proceso infeccioso, la inmunidad del paciente anciano es distinta, no es que es distinta, pero la reacción inmunitaria es un poquito distinta. Entonces, como síntomas generales, los pacientes van a tener malestar general, astenia, sudoración, mialgias y cefalea. Eso, acuérdense del síndrome febril, ¿sí? Es más fácil acordar del síndrome febril, porque aí temos coisas para dizer em la clínica. La via de contágio pode ser hematógena ou inalatória de la neumonia adquirida em la comunidade. Hematógena, eu digo quando o paciente hizo por exemplo, acá eu tenho um corte, se hizo um corte, ou quando foram poner uma via, aí le inyectaram sem querer, expusieron a um streptoneumoniae ou micoplasma ou a lo que for. Entonces, gente, ojo con eso. Y ahora, ¿cómo se presenta? No, sino que cómo se presenta la neumonía. Tenemos la neumonía típica y la neumonía atípica. La típica es básicamente de comienzo agudo. El paciente generalmente suele presentar expectoración. La expectoración es purulenta, o sea, el catarro, la secreción tiene un color más amarillento. Puede haber dolor pleurítico, no es que siempre hay, pero puede haber. E a radiografia hay consolidação pulmonar. E como já hablamos em los síndromes respiratórios, que há que ter para, em la radiografia, ser síndrome de condensação, broncograma aéreo. E essa é a pergunta de exame, ponga uma estrellita aí. E também, como está acá, derrame pleural. Dolor pleurítico, pero se dá por um derrame pleural. E em la atípica, ¿sí? Como vocês podem ver acá, esse paciente tem não habla neumonia, gente. Quando vocês veem solamente na radiografia, não hablam neumonia, por favor. Digam o patrão radiológico, ¿sí? Não hablam tem neumonia, porque a neumonia é um diagnóstico clínico radiológico. Acá, por exemplo, o paciente tem um síndrome, não tem um síndrome de condensação, sino que tem radiopacidade em terço inferior do hemitórax direito. Sí, e como, acá não, eu não consigo ver muito, pero por aí se consegue ver, pero parece que há broncograma aéreo. Eu creio que há. Sí, justamente por acá parece que eu vi um broncograma aéreo nessa região. Bueno, isso é a neumonia típica e a atípica, como se vê. O começo da atípica generalmente é mais subagudo, ou seja, é gradual, não é tão explosivo como se fosse a típica. El esputo del paciente es mucoso o puede presentarse con tos seca, ¿sí? Hay manifestaciones más extra respiratorias, como por ejemplo artralgias, todo el síndrome febril, el paciente puede presentar astenia, ¿sí? Pero muchas de las veces tiene también alteraciones del sensor. Falha com el tratamento com beta-lactâmicos, ou seja, amoxi seria, não funciona nesse paciente porque os gérmenes de la neumonia atípica são distintos. E também a radiografia cambia, gente. Na radiografia há infiltrados assimétricos heterogêneos e não há broncograma. Então, isso é o que têm que falar na hora do horário. Diferença entre neumonia típica e atípica. Eu vou subir um pouquinho a temperatura, porque acá parece que estão caminhando os pinguins. Não sei se se chamam pinguins aí na Argentina, mas acá é pinguim. Que frio que é isso. Bueno, isso é o que têm que falar na neumonia típica e atípica quando perguntem no horário. Outra cosita, agreguem os gérmenes acá abaixo dessa tablita. Creo que puse en el repaso a ustedes esa tablita, entonces agreguen los gérmenes, agarren flechitas y pongan los gérmenes. Y acuérdense del broncograma aéreo, gente. Por favor. Bueno,
Como vamos estudar esse paciente? Agora quero que prestem bastante atenção, ¿sí? Como estudamos a esse paciente? Com pneumonia. Não sabemos que tem pneumonia, mas imagine, você estando de guarda, liga o paciente com tosse, toda a clínica, febre, astenia, anorexia, dinâmia, está com, perdeu um pouco, está sudoroso. Ligou o paciente assim, como vocês vão a preceder? Como vocês vão a seguir com ele, com ele, com a, me olvidei a palavra. Eu falei, estou com Alzheimer, creio. Com a, como vocês vão a como vocês vão a seguir com a entrevista? Básicamente, sí, la inspección, lo primero que hay que, bueno, primero que hay que hacer, que generalmente se hacen las enfermeras, es signos vitales. Sí, después vamos a la inspección. A la inspección, gente, acuérdense que hay la fascia neumónica, es raro de ver y también es bien específica, pero puede aparecer la fascia neumónica, que es aquel, hay un señor ahí, una foto, que tiene las mejillas rojas. Sí, básicamente es una fascia febril, pero puede presentarse así. Fácil. Empezamos por aí. Depois, a la inspecção, que devemos mirar? ¿Sí? Devemos mirar se, por exemplo, o paciente tem acá em los lábios lesiones de, como é el herpes, lesiones herpéticas. Depois, vamos ao tórax, mirar o tórax. Aí nós vamos acordar de todos os síndromes respiratórios, que acá, por exemplo, em inspecção, vamos ter diminuição dos movimentos respiratórios do lado afetado. Que pode haver mais? Pode haver também, se o paciente está muito grave, acuérdense, temos o paciente sempre que está compensado e descompensado. Se o paciente está muito grave, já descompensado, temos que pensar em uma suspeita de sepsis desse paciente com pneumonia, porque acuérdense, é uma infecção que se pode generalizar. Então, ojo com isso, gente. O paciente pode vir com sepsis, pode, mas é mais raro. Depois, a palpação, que vamos palpar acá? Acá temos que palpar a expansão de bases e vértices, que muitas das vezes, as pneumonias, muitas vezes, gente, muitas das vezes, as pneumonias, quando se dão somente em lóbulos inferiores, só vão afetar a mobilidade das bases, a expansão das bases. Del vértice, a vezes, sigue igual, sigue conservado. Depois, como palpação, temos que nos acordar de palpar as vibrações vocais, que nesse caso, as vibrações vocais vão estar aumentadas. Percussão, será que eu tenho, creio que, não tenho. Tenho algo bem importante acá, mas não é o que eu queria. Percussão, igual do síndrome de condensação, que vão ter em percussão, vão ter matidez em uma zona de condensação, e diminuição da excursão diafragmática também, e com a auscultação vão ter todos aqueles signos, aqueles aliados que vão aqueles aliados que vamos auscultar quando auscultamos o paciente, que seria, por exemplo, o soplo tubário, vamos ter pectorilóquia áfona, broncofonia, os crepitantes. Generalmente se encontram primeiro os crepitantes, gente, por experiência, se não tenho muita experiência, mas já fui muitas vezes no hospital aí acompanhar, e o que generalmente apresenta os pacientes, muitas das vezes não conseguimos ver, perceber o soplo tubário, mas os crepitantes sí conseguimos auscultar. E bem em la zona neumônica, em la zona condensada. Então, vamos encontrar na auscultação, o murmúrio vesicular vai estar um sopro tubário, pectorilóquia áfona, broncofonia aumentada. Então, e crepitantes. Acuérdense de los crepitantes, ¿sí? Generalmente é pergunta de exame. Miguel me perguntou, por exemplo, o que são os crepitantes. Não em primeira era, sino que em segunda era me perguntou o que são os crepitantes no contexto de um edema agudo de pulmão, não acá, gente. Pero acuérdense de las definições básicas. Bueno, uma cosita que pergunta Sosa, e quero que vocês sepam, ¿sí? É que, por exemplo, como você evalua um paciente com pneumonia de lóbulo médio, ¿sí? Gente, pneumonia, tal igual como disse acá, pneumonia de lóbulo médio direito, lóbulo médio direito, acuérdense que el lado esquerdo, pulmão esquerdo, não tem 3 lóbulos, ¿sí? Tem só o superior e inferior, e o direito tem superior, médio e inferior.
El derecho, gente, se detecta semiológicamente por la porción anterior del tórax, no es por la porción lateral. Eso es pregunta de examen, ¿sí? El del oral, del oral. Cuando hablo de examen, yo hablo del oral, gente. Los escritos ahí, no sabemos si va a seguir siendo choice, si es escrito, entonces acuérdense para el oral, porque eso pregunta Sosa. Lóbulo médio, neumonía del lóbulo médio derecho, ¿cómo se evalúa semiológicamente? Entonces, es por la pared anterior del tórax, ya que no está el lóbulo médio en contacto con la pared lateral. Eso pregunta junto con la semiología respiratória. Sí, Sosa le gusta preguntar mucho semiorrespiratória y eso, además de las líneas y todo, eso pregunta, gente. Eso pregunta porque é uma coisa bem importante. Com que vamos diagnosticar de maneira diferencial as pneumonias adquiridas em la comunidade? Com TEP, infarto pulmonar por TEP, porque produz uma zona de condensação, pneumonia eosinofílica, distresse respiratório, neoplasias, edema agudo de pulmão. Acá de estresse entraria o edema, também com edema agudo de pulmão no cardiogênico e o edema agudo de pulmão cardiogênico acá abaixo, e a hemorragia alveolar. Isso geralmente se dá quando há contusões muito fortes do paciente. Como hacemos o diagnóstico, então, desse paciente com pneumonia? Já les falei que o diagnóstico é fundamentalmente clínico, pero podemos confirmar com a radiologia. Se é clínico, radiológico, não se olvidem isso. Se les apresentam somente paciente, uma radiografia, que o paciente tem uma radiopacidade com broncograma aéreo, nunca digam que é pneumonia assim de cara. Vocês têm que ter a clínica, sí ou sí, do paciente para diagnosticar com pneumonia. Gente, acuérdense isso, porque é trampa, ¿sí? Muitas vezes é trampa. Por aí te ponen uma radiografia, ou dice que apresenta a radiografia assim, e vos dice pneumonia e está mal. Então, ojo com isso. Como vamos, então, estudar a esse paciente, además, depois que já hicimos todo o exame físico? Estudos complementares vão utilizar para confirmar, valorar a extensão, identificar a etiologia, determinar a gravidade e reconhecer as complicações. Pedimos laboratório, sim, laboratório completo. Que seria laboratório completo? Hemograma completo, recuento de plaquetas. Hemograma completo é rojo e branco, recuento de plaquetas. Podemos pedir, gente, podemos pedir eu me olvidei hasta na outra classe, a palavrita aí. Quando queremos buscar bactérias na sangue, eu sempre, não sempre, mas generalmente me olvido. Hemocultivo, podemos pedir hemocultivo de sangue, sim, obviamente, cultivo de sangue, sim, hemocultivo. Podemos pedir também todo, seria função hepática, função renal, que mais? Função hepática, função renal. Podemos pedir, glucemia e ionograma, gente. Não se olvidem de glucemia e ionograma. Os pacientes mais ancianos podem ter alterações do ionograma e também da glucemia. Ojo nisso. E glucemia, porque se pergunta quando há sospecha na diabetes também. Mas basicamente, vamos pedir laboratório completo e se pode agregar acá uma gasometria se o paciente está muito grave. Pero o que mais frequente, o que mais se utiliza é bem fácil, é a saturometria. Obviamente, saturometria tem vários problemas, sei que muitas das vezes não é exato, pero se pode utilizar de uma maneira não invasiva e mais fácil e mais rápida. Pero se queremos uma gasometria, acuérdense que duele muito o paciente, então só hacemos em casos necessários. Se vemos que o paciente está saturando muito baixo e também vemos que possivelmente está em uma insuficiência respiratória. E bueno, gente, estadificação de risco, diagnosticando nosso paciente com pneumonia. ¿Sí? Como vamos a estadificar nosso paciente? ¿Sí? O risco do paciente, temos dois. Eu puse solamente o mais importante acá, que é o CURB 65. Há o PSI, que não me acuerdo a sigla aí, pero há o PSI, pero generalmente não se utiliza porque, e não se pergunta também muito frequentemente, porque é mais difícil de memorizar e também mais difícil de fazer. Necessitamos calcular, há diversos puntagens aí, 10, 20, 30, diversos puntagens e há mais informação para memorizar. Então, les passo o que generalmente se pergunta, como estadificamos o risco? Normalmente se pergunta e também se faz, é o CURB 65. Que é o CURB?
El CURB nos habla de confusión mental, ¿sí? Si hay o si no hay, o sea, alteración del sistema nervioso central. U de uremia, uremia mayor a 40 miligramos por decilitro. Acuérdense que es solo un parámetro. Después tenemos la R, que es de frecuencia respiratoria, está en inglés, pero es de frecuencia respiratoria mayor a 30. Presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y 65 se refiere a la edad del paciente, mayor o menor a 65 años. CURB 65, gente, memoricem isso. ¿Por qué es importante? Vamos a puntuar un punto cada uno. Si el paciente, por ejemplo, tiene 65 años, está con confusión mental, ¿sí? El paciente ya va a sala, no es ambulatorio. Es importante saber el CURB para saber también, además de dónde vamos a poner ese paciente, si es ambulatório, sala ou UTI, para el tratamiento del paciente, el riesgo. Entonces, paciente que vino com 0 ou 1 ponto, é ambulatório. Vai a casa, toma seus remédios, seus fármacos aí em casa, o antibiótico em casa. Paciente que tem 2 ou 3 pontos, é internado em sala, e paciente com 4 ou 5 pontos, é UTI, gente, UTI. Eu hice essa, não é uma classificação, sino que é como se fosse como a mim me gusta estudar, ¿sí? Que é assim com fletitas, com quadraditos, assim me gusta memorizar. Eu estudo, ou seja, leo, depois hago assim as coisas. Queda mais fácil depois de revisar, porque, gente de Deus. Tenho, por exemplo, acá, um resumo, sim, esse é de, um resumo, sim. Gente, não me dá ganas de ler, por exemplo, todo isso. Sí, muchas hojas, cuando yo veo, no me da ganas de repasar. Entonces yo hago la mayoría así en tópicos, porque a mí queda más fácil de repasar. Por ahí yo no sé, yo vuelvo, leo, pero para mí, mi psicológico, es más fácil así. Yo hago los puntitos y ahí después yo estudio así. Básicamente, ¿cómo vamos a tratar la neumonía adquirida en la comunidad? Ambulatório, se tiene menos de 2 puntos, o sea, 0 y 1, ¿sí? Internado e UTI. Gente, eu puse acá um resumencito de los tratamentos, como por exemplo, vocês podem ver. Se o paciente 0 ou 1 ponto não tem comorbilidades, vamos utilizar um beta-lactâmico ou um macrólito. Se o paciente tem comorbilidades, macrólito mais beta-lactâmico ou quinolona. Obviamente, pode ser beta-lactâmico mais um inibidor da beta-lactamasa, se é moxiclavulânico, como já vamos ver. Se o paciente está internado, é um macrólito mais um beta-lactâmico, doses mais alta, ou na quinolona. Se o paciente vai à UTI, é um macrólito mais um beta-lactâmico, ou beta-lactâmico mais quinolona. Paciente com risco de pseudomonas, vão dar el pipetazo, piperacilina tazobactam, ou com quinolona, ou também se pode utilizar, obviamente, gente, há diversas guias de tratamento de pneumonia na comunidade. Isso eu hice para memorizar. Se isso foi como eu escrevi, eu hice para eu memorizar. Pero ahora eu les vou passar o que passou Vera, creio que foi, eu não sei quem deu, de pneumonia, a classe de pneumonia. Para mim também quedou bem sencillo a coisa para memorizar de la outra forma. A vezes eu memorizo assim, eu vou repassar assim, ou de la outra forma, que é essa. Basicamente, antibiótico no paciente que tem 0 ou 1 ponto de curva. Paciente menor a 65 anos, sem comorbilidade, só a moxi, gente, só a moxi. Doses parece que não necessita. Por lo menos quando eu rendi, e a maioria que habla, não necessita de las doses. Então, pacientes tranque aí, novos, menos de 65 anos, sem comorbilidades, só a moxi. Pacientes maiores a 65 anos ou com comorbilidades, amoxi mais clavulânico, ¿sí? Ou amoxi subactam. Qualquer um dos dois está bem, pero amoxi clavulânico eu creio que é mais fácil de repassar. Então, paciente ambulatório, amoxi solo ou amoxi clavulânico. Se o paciente é alérgico aos beta-lactâmicos, eu iria para a quinolona, fluoroquinolona respiratória, que é a levofloxacina. Eu memorizei assim porque é mais fácil para memorizar. Não necessitam saber todos, se sepam solamente uno, ou se querem agregar claritro aí para... se não pode tomar quinolona, que você pode dar claritro. Pero, gente, sepam, levofloxacina, que já está mais que lindo. Sim, porque generalmente as perguntas de pneumonia são, decima o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade ou pneumonia
anemococo, sí, generalmente es así las preguntas. Entonces, memoricen eso que está bueno. Si es alérgico, se da tal cosa. Entonces, evita una pregunta de los docentes. Si el paciente está internado en sala, ¿sí? Tratamento de elección es ampicilobactam, que se puede adicionar claritromicina. Pero, gente, yo quiero aclarar una cosa acá. Ampicilobactam, acuérdense una cosa, é a mesma coisa que amoxiclavulânico. Sí, é a mesma coisa, pero a única diferença é que amoxiclavulânico é via oral e ampicilobactam é endovenoso, intravenoso. Sí, ¿por quê? Porque está em um hospital, generalmente medicamentos intravenosos são mais baratos, então, ojo nisso, sí, ojo nisso. Amoxiclavulânico é o mesmo que ampicilobactam, sí, pero ampicilobactam é intravenoso. Se pode agregar claritromicina a esse paciente que está internado em sala, pero vai depender de sua comorbilidade e seu risco de infecção. Bueno, tratamento alternativo para ampicilobactam com ou sem claritro é fluoroquinolona respiratória, me olvidei de respiratória. Fluoroquinolona respiratória, ou se pode memorizar também ceftriaxona. Todo intravenoso porque está internado em sala. Então, se paciente é ambulatório, amoxi, se menor de 65 anos. Se tem mais de 65 anos ou alguma comorbilidade, amoxiclavulânico. Como, me olvidei uma palavra, alternativo, sim, levofloxacino, que é a fluoroquinolona respiratória. Bueno, paciente internado em sala, 2 ou 3 pontos, aí sim já passamos a ampicilobactam, que é o amoxiclavulânico do hospital, e dependendo do caso, podemos agregar claritromicina. Alternativo a los beta-lactâmicos, vamos utilizar lá fluoroquinolona respiratória, levofloxacino. Depois, gente, paciente que foi a UTI, aí sim, ademais de todo, a intubação, todo isso, que é complicado. Não, às vezes se intuba, às vezes não, pero ojo, sim. Generalmente se intuba na UTI. Tratamento de elección es ampicilobactam más claritro. Ahora no tenemos la opción de agregar o no. Acá sí hay que agregar. Si sospechamos de una neumonía adquirida en la comunidad. Si, por ejemplo, paciente tiene riesgo de pseudomonas aeruginosa, la pseudomonas jodida, generalmente la pseudomonas aparece después de la internación, ¿sí? Porque la pseudomonas les gusta mucho de lugares oscuros y oscuros, calientes y húmedos. Entonces, ojo con eso, muchas de las veces se pasa de un paciente a otro en la UTI. Quando tem risco de pseudomonas, e há também grande agujero no pulmão, então há que ter muito cuidado. Se, por exemplo, tem risco de pseudomonas, vamos utilizar pipetazo, piperacilina tazobactam, mais claritromicina. Se tem risco de aureus meticilino resistente, agregamos vancomicina ao tratamento, ou seja, agregamos a ampicilobactam mais claritro, vancomicina cada 12 com clindamicina ou sem clindamicina. Sí. Gente, depende de cada paciente, por isso eu digo, depende do curso, depende de onde está internado e depende de cada paciente. Se por exemplo, sabemos que em la UTI do Hospital Alessandro Tomé há aureus metilino resistente, aí sim já vamos entrar com um vanco. Se não há, se não sabemos, não necessita entrar com um vanco. Bueno, qual é a duração do tratamento? 5 a 7 dias em pneumonia leve e internação 10 a 14 dias, tratamento antibiótico. Acordando que boa hidratação, oxigenoterapia, suporte nutricional, umidificação de las secreções, mucolíticos e kinesioterapia. Todo isso vamos agregar a esse tratamento acá, onde seja que o paciente está hospitalizado. Só para hacer agora uma breve introdução, ¿sí? E para comentar solamente, a pneumonia extrahospitalária atípica, já hablamos lo que hay que saber, sí, pero agora vamos a ver los gérmenes. E acuérdense de la palavrita, disociação clínico-radiológica. Se vocês hablam com essas palavritas, que é a disociação clínico-radiológica, eles vão perguntar que é e que você tem que falar, que a clínica do paciente não coincide com a radiologia. Sí, é solamente isso. Que é isso? Generalmente no horário pergunta, sí, porque estamos acostumbrados a ler as coisas, a vezes não entendemos e decimos, não há associação com a radiologia com a clínica. Isso é dissociação. A clínica vai simular um quadro gripal, não é uma gripe
não um quadro gripal como de Covid, senão que tranque, uma gripe básica, leve. El exame físico, no hay síndrome de condensación y solo se auscultan crepitantes en la zona neumónica, gente. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los microorganismos que pueden causar neumonía extrahospitalaria atípica? Pueden ser virus, Mycoplasma pneumoniae, que en 10 a 15%, Chlamydia pneumoniae y Chlamydia psittaci. Por eso hay que pedir exposición a aves. Ave, lo que sea, se cuida, paloma, se está, por ejemplo, un galpón viejo, hay que cuidar eso, porque puede dar la pistacosis, ¿sí? ¿Por qué es importante preguntar a aves? Porque el tratamiento de la Chlamydia psittaci es distinto de las otras. Hay que dar tetraciclinas, la Coxiella burneri y Legionella pneumophila. Gente, sepan los bichitos ahí y el tratamiento. Es solo eso que pregunto. De vuelta acá, neumonía típica y atípica, como ya hablamos. En la típica tenemos síndrome de condensación, o sea, tenemos, no es un síndrome, tenemos radiopacidade bem delimitada com broncograma aéreo. E acá não. Acá vocês podem ver que não temos uma radiopacidade e tampouco temos broncograma aéreo. ¿Sí? Acá é bem mais difuso a afectação. Agora vamos à pneumonia aspirativa. É o famoso amigo borracho. Se acuérdense, pneumonia aspirativa, famoso amigo borracho. Tomou todas, vomitou e aí se tragou um pouquinho de secreciones, líquidos, sustancias del tubo digestivo al aparato respiratorio. Bueno, gente, ¿qué pasa acá en la neumonía aspirativa? Generalmente se produce aspiración de gérmenes del aparato digestivo, ¿sí? Y las infecciones son polimicrobianas, o sea, no vienen, por ejemplo, solo un strepto, solo un neumococo, vienen más cosas juntas. Tenemos la micro y la macroaspiración, que ya hablé, y en ese caso, neumonía aspirativa generalmente va a afectar a los pacientes con macroaspiración. ¿Cuáles son los factores de riesgo y que generalmente van a ser el anciano? Alteración de la deglución, por ejemplo, pérdida de las fases orofaríngea o oral o orofaríngea de la deglución. Enfermedad neurológica, acá entraría, por ejemplo, ACV prévio, sería también demencias, alteraciones de la conciencia, pacientes que muchas de las veces tienen otra enfermedad, que están así, no están perfectamente en sí, y alteración de reflejo de la tos, porque se aspira como mecanismo de defensa, la tos, que es nuestro mecanismo, nosotros empezamos a toser, y si no tenemos la tos de manera endémica, si la tos está afectada, el reflejo, entonces no producimos la tos, y entonces no conseguimos eliminar ese contenido aspirado del aparato digestivo. Bueno, eso es neumonía aspirativa. Gente, la neumonía aspirativa, sepan cómo se hace diagnóstico. Diagnóstico, hay que buscar, de acuerdo a cada factor de riesgo del paciente, hay que buscar la causa y tratar la causa. Si muchas de las veces, si el paciente, por ejemplo, tiene una ACV y tiene neumonía a repetición, las neumonías aspirativas a repetición, hay que poner sonda en ese paciente. Entonces, ojo con eso. Si el paciente, ¿cómo vamos a diagnosticar entonces? Clínico radiológico, ¿sí? La neumonía aspirativa muchas de las veces, dependiendo del microorganismo puede producir neumonía a repetición o también puede producir cavitaciones, abscesos. Entonces, ojo. Y el tratamiento de la neumonía aspirativa es muy parecido a del absceso pulmonar. Yo pensé que tenía cambiado el orden, pero yo puse al revés. El absceso pulmonar es cuando hay una cavidad que se produce, ou seja, uma neocavidade no pulmão por conta de uma necrose desse parênquima pulmonar por uma infecção. Qual é o tratamento? Kinesiologia, para tentar evacuar esse abscesso. Acuérdense que abscesso não se trata com antibiótico, o abscesso não sai com antibiótico, melhor dizendo. Endoscopia, se pode ajudar também para drenar, sim, e punção transtorácica. Drenar hipercutâneo e cirurgia, se há necessidade de ressecção desse segmento, desse lóbulo afetado. Que vão dar de antibiótico? Gente, antibiótico para abscesso pulmonar é o que mais há esquemas. Se eu puse solamente 2 esquemas acá, podemos dar ceftriaxona mais clindamicina e ou ceftriaxona mais penicilina.
Tratamento del absceso pulmonar, entonces, es antibiótico y drenaje y, si necesario, resección. Acá tenemos un absceso que está justo en contacto con la pared torácica. ¿Y por qué yo sé que es un absceso y que ya fue evacuado? Porque, por ejemplo, acá yo tengo nível hidroaéreo. ¿Sí? Nível hidroaéreo, entonces yo sé que es un absceso que ya fue parcialmente evacuado. Gente, bien tranqui, si no queden con mucha, como yo puedo decir, muchas dudas. Sí, si ustedes tienen cualquier duda respecto de neumonía adquirida en la comunidad, usted ¿tá? Me envíen ahí las dudas por WhatsApp. Sí, yo no tengo drama con eso, voy a contestarles. Si, por ejemplo, quieren agregar algo de la clase, quieren me preguntar a respecto de algo, por ejemplo, neumonía atípica, neumonía intrahospitalária, me pueden enviar un mensajito ahí que yo les contesto. Generalmente, se pergunta neumonía adquirida na comunidade, é bem frequente. Necessito que vocês estudem esse tema sí ou sí, fundamentalmente diagnóstico e tratamento. Acuérdense do abscesso e também da neumonia aspirativa, porque são temas bem perguntados também, honorário gosto de perguntar. E como um plus, sim, como um plus, eu tenho uma tableta aí de los tratamentos de todas as pneumonias ou de la maioria das pneumonias que eu les vou enviar en el grupo, ¿sí? Voy a les enviar ahí en el grupo para que todos puedan tener el, ¿cómo puedo decir? Las clases ahí de los tratamientos de todas las neumonías. Bueno, gente, espero que les haya gustado la clase, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Tengan un lindo día, lindo día, linda noche, linda tarde, lo que sea. Bueno, buenos estudios y chao.